Hola chicos, seguimos hoy entonces con nuestro repaso. Vamos a ver nuevamente cosas que ya hemos trabajado en el nivel iniciante y en el nivel intermediario. Entonces, ya hemos visto en las dos clases anteriores un contenido y hoy empezamos un nuevo. Ya hemos trabajado, pero de manera separada, con un tipo de pronombre en cada unidad. Y hoy no, hoy vamos a ver más o menos todos los que ya hemos estudiado. Tenemos aquí entonces pronombres, que son la definición de estos pronombres. Son las palabras que usan para señalar o hacer referencia a otros términos que ya han sido nombrados en la oración o ya comprendidos por el hablante o el oyente. Entonces son palabras generalmente más cortas que vamos a utilizar sustituyendo a outras coisas que já han sido dichas. Então, assim, nós vamos utilizar essas pequenas palavras em substituição a um nome, ou seja, a um nome que já foi dito, que já foi citado. Não necessariamente na mesma frase, mas também em um determinado contexto. Alguma coisa que quem fala ou quem ouve já compreende, porque já está ali no contexto, ok? Então, nós vamos ver aí alguns casos de pronomes que nós já trabalhamos. Empezamos aqui com os pronombres sujeto. Os pronombres sujetos são aqueles que decimos generalmente que são personas. A primeira, a segunda, a terceira persona são então os nomes dessas pessoas. Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas e por aí vai. Nós dizemos que são 6 esses pronomes no geral, né? Então, como em português, eu, tu, ele, ela, você, que acaba entrando ali na mesma conjugação, nós, vós, eles, elas, vocês. Então, são 6 formas ali que nós vamos ter para conjugar os verbos. Como em português, então, em espanhol, nós pegamos os verbos e conjugamos de acordo com essas pessoas, de acordo com estes pronombres sujeto. De esta forma, se puede e se suele, se costuma, omitir estes pronombres sujeto, porque a forma conjugada del verbo é suficiente para indicar a persona. Então, muitas vezes, como nesta frase, olha lá, eu tenho uma novia. Eu poderia dizer simplesmente tenho uma novia. Por quê? Porque a forma conjugada do verbo tener, que é o tengo aqui, ele já me indica que sou eu. Porque se fueras tú, seria tienes. Si fuera usted, sería tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Então, a própria maneira na qual o verbo foi conjugado indica a pessoa que realizou essa ação. Portanto, não é necessário utilizar esse pronombre sujeto. Vejam, não é necessário, mas não é que é proibido. Então, não está. Essa primeira frase não está errada. Mas você não precisa colocar esse yo na frente. Como eu digo assim, nosotros queremos salir ahora. Então, eu poderia dizer, queremos salir ahora, que por esse queremos, vocês já entendem que somos nosotros, ok? Então, aqui é isso que eu quero dizer. Pero, en algunas situaciones, es más importante que se utilicen estos pronombres sujetos. Então, em algumas situações, nós precisamos utilizar esses pronomes sujeito para deixar a frase mais clara. Por exemplo, quando se pretenda recalcar quem é o sujeito. Então, quando você quer realmente deixar muito claro que é aquela pessoa, tá? Então, suponhamos nessa frase aqui, ella es la que es muy simpática. Então, eu estou dizendo assim, ela é que é muito simpática. Nessa frase, entende-se que anteriormente eu já tinha dito para alguém, olha,
Por exemplo, tem uma mulher na minha sala muito simpática. Há uma mulher muito simpática em minha classe. E aí, quando nós vemos essa mulher, eu digo, é ela que é muito simpática. Ou seja, ela que eu falei para você que é muito simpática. E aí, dando uma ênfase, determinando quem é essa pessoa, eu acabo tendo que utilizar o ella, ok? En otra situación que es importante utilizar entonces estos pronombres para contestar a perguntas que se refieren al sujeto. Quando você pergunta quem é, quem fez, então você vai responder eu, ela, ele, nós, não é? Então em espanhol também, e aí você acaba utilizando esse pronombre sujeito como identificação. Olha o exemplo. Quem canta canciones? Yo. Ou você poderia dizer ella, él, ellos. Então você acaba respondendo com esses pronombres sujeito. Outra vez, em uma comparação, depois de la palavra que. Então nós já trabalhamos as comparações. Nós já vimos que em espanhol existem comparações como em português, de superioridade, mais que, de inferioridade, menos que, e então de igualdade, tan ou tanto como, tá? Geralmente, depois desse que e desse como, nós utilizamos então um pronome sujeito ou o nome da pessoa. Então eu digo assim, mi novia es más alta que yo. Mi novia es más alta que Pilar, ou seja, mi novia es más alta que ella. Então aí eu acabo utilizando essa forma de pronome também nas comparações, ¿ok? Bueno, pues después aquí delante de algunas palabras como a, hasta, mismo, también, tampoco. Nem sempre antes dessas palavras eu uso esses sujeitos, mas em algumas situações específicas de algumas expressões eu vou utilizar. Vocês vão reconhecer essa aqui, porque em português nós também usamos dessa forma. Então, eu mesmo não posso deixar de cantar minhas canções. Eu quero dizer, eu mesmo não posso deixar de fazer isso, tá? Então, nesse caso, eu acabo também dando uma ênfase ao sujeito e aí eu utilizo esse pronome para demonstrar isso. ¿Vale? Bien? Entonces, este tipo de pronombre aquí es más fácil porque también tenemos y usamos como en português. Embora nós tenhamos ali palavras diferentes, né? Por exemplo, você e usted, os usos geralmente são iguais, tá? Então acaba sendo uma coisa um pouco mais fácil. Bueno, pues después aquí tenemos los pronombres objeto. Nós vamos fazer, em primeiro lugar, uma divisão aqui, e depois de uma dessas divisões, nós vamos fazer uma outra ainda, tá? Bom, nós já vimos esses dois tipos de pronome, não necessariamente vendo assim, com esses nomes de gramática, mas nós já trabalhamos. Nós vamos ver aqui, pronombres objetos tónicos e átonos. Bueno, ¿qué es un pronombre objeto átono? Es un pronombre que siempre acompaña, se utiliza com um verbo. Então, sempre que eu tiver um pronome que vai se utilizar com um verbo, eu digo que ele é átono, ok? Olha o exemplo dessa frase. Me encanta cantarle canciones. Mira, este me acompanha el encanta, lembrando que alguns verbos como encantar, gostar, parecer, quedar, precisam então ir acompanhados desse pronome de identificação da pessoa. Por quê? Porque eles vão ser conjugados de acordo com o que se gosta, com o que parece, não é? Então eu digo assim, me gustan los libros. Esse gustan está de acordo com os livros. Então, para acompanhar esse gustan, eu preciso colocar quem é que gosta. Me, ou seja, a mim me gusta. Bien? Vale? Entonces, el me acompaña el encanta en este sentido. Y aquí cantarle, yo tengo le acompañando el verbo cantar. Este le significa que para él o
para ella, o sea, o para usted. Me encanta cantarle canciones, o sea, me encanta cantar canciones para ella, me encanta cantar canciones para usted, vale? Então, aqui nós temos exemplos de objetos átonos, de pronomes átonos. Después tenemos aquí la otra forma, que son los pronombres objetos tónicos, que son pronombres que acompañan preposiciones, aquelas palavrinhas curtas para, por, de. Então, quando eu tenho um pronome que acompanha uma dessas preposições, ele é chamado de tônico, ok? Então, não necessariamente ele está acompanhado de verbo. Esse exemplo, eu escrevo canções para ella ou para ti. Então, aqui ele acompanha a preposição para. Thaís, mas ué, para ella? Ella não era um pronome sujeito lá que você tinha falado? Também. Muitas vezes a função se altera, e aí esse pronome é de uma coisa ou de outra, mas a forma da palavra, a palavra em si, ela não muda. Então, no caso aqui desses pronombres tônicos que acompanham uma preposição, eles vão ser muito próximos aos de sujeito, e os únicos que vão mudar são o yo, que vai mudar para mim. Então, eu não digo assim, vou a comprar esto para yo. Eu digo, vou a comprar esto para mim. Como em português, nós dizemos, eu vou comprar para mim, e não eu vou comprar para eu, tá? E também o tu, que aí eu vou usar o ti. Da mesma forma, vou a comprar para ti, e não para tu, ok? Então, tirando esses dois casos aqui, os pronombres tônicos são os mesmos que os pronombres de persona, tá vendo? São os mesmos que nós vimos ali no outro caso, no primeiro caso, tá? Ok? Então, eu vou usar para mim, para ti, para ella, para él, para usted, para nosotros, para vosotros, para ellos, para ellas, para ustedes. Então, só realmente o yo e o tu que vão mudar para mim e ti, ok? Depois de alguma preposição. Una cosa entonces también sobre el objeto tónico es que puede ser utilizado entonces para dar una énfasis de un elemento particular, pero también se utiliza com pronombre objeto. Então, vamos lá. Em alguns verbos, aqueles verbos que nós acabamos de falar, encantar, gostar, parecer, quedar, que eu preciso dizer me encanta, me parece, me gusta, eu posso utilizar também esses pronomes tônicos antes, para dar uma ênfase realmente. Olha, a mim me gusta, eu reforcei. Além do me, eu disse a mim, tá? Então, ele vem acompanhado aí da preposição a, tá? Então, esse a mim é opcional, ele não é necessário, mas ele pode ser utilizado, tanto com o verbo encantar, parecer e afins. Eu tô dando o exemplo aqui com a primeira pessoa, mas eu poderia falar de outras. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, a nosotras nos gusta el café. Esse nos está acompanhando aqui o verbo gostar, não é? E aí, para dar uma ênfase que somos nós, eu utilizei o a nosotras. Esse a nosotras é opcional, ok? Tá? Se fosse o tu, ele mudaria para ti, não é? Então, a ti te gustan los libros. Lembrando que o gustan tá no plural porque são livros. O te indica quem gosta. E para dar uma ênfase a quem gosta, eu ainda utilizei o a ti. Ok? Então, muitas vezes eu acabo utilizando pronombre tônico com pronombre átono em uma mesma frase, em uma mesma oração, la verdade. Bien? Tranquilo? Então, vamos seguir. Essa foi a primeira divisão que eu falei para vocês.
E entre esses pronomes átonos, ou seja, entre os pronombres que acompanham verbos, temos pronombres de complemento direto ou indireto. Então, aí vai depender se na frase eu tenho um objeto direto ou indireto. Então, vamos tentar lembrar aos poucos o que é cada um desses. O objeto direto é quando tenho um verbo que não necessita preposição. Então, um verbo que ele não precisa de preposição. Pode ser que ela exista, mas não é obrigatória. Quando eu tenho um objeto indireto, eu estou falando de uma obrigatoriedade. Então, sempre é necessário que se utilize uma preposição com esses verbos. Já nós vamos ver exemplos de um e de outro. Nessa primeira parte aqui, em uma oração com dois objetos, então indireto e direto, resulta sencillo, já que se pode reconhecer o objeto indireto precedido da preposição a. Ok? Geralmente, então, não sempre, mas geralmente, objeto indireto, que vai acompanhado de preposição a, é uma pessoa, mas não sempre, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho, Rubén ha regalado uma flor a sua novia. Aí eu pergunto, a quem? A ella. Então, eu substituo a sua novia por le, tá? Então, nesse caso aqui, eu substituí a sua novia por le. E eu digo, Rubén le ha regalado uma flor. Mas se eu pergunto o que ele deu de presente, que é uma flor, eu vou substituí-lo, então, por la, tá? Então, Rubén la ha regalado a sua novia. Então, aqui eu optei por substituir a pessoa com o le, e aqui eu optei por substituir a coisa com o la. Mas eu poderia substituir ainda as duas, e eu poderia dizer assim, Rubén se la ha regalado. Aí você me diz assim, Thaís, por que se aqui o substituto da pessoa é le? Pelo seguinte, se eu dissesse assim, Rubén le la ha regalado. Esse le, la, não soa bem. Essa repetição de um som não soa bem. Por isso, nós vamos substituir esse le por se, ok? Isso vai acontecer todas as vezes que eu tiver um le acompanhado de um pronome que começa por L também. Le, lo, le, la, le, las. Eu vou ter que mudar esse le por se, simplesmente por uma questão de sons, ok? Bueno, já vamos a ver esto nuevamente. Aqui, entonces, vamos a tratar de reconocer el objeto directo o indirecto en una frase, aunque ella tenga solamente uno de los dos. Então, mesmo que a frase tenha som dos dois, como é que nós reconhecemos se é objeto direto ou indireto? Para isso, vocês vão precisar conhecer bem os verbos, tá? Em caso de não conhecer e querer saber realmente, os dicionários geralmente indicam se esse verbo vai ser direto ou indireto, tá? Então, mas para a gente tentar reconhecer, vamos dar um exemplo aqui de dois verbos. Eu tenho primeiro o verbo conocer. O verbo conocer eu utilizo da seguinte forma. Eu conosco algo ou eu conosco a alguém. Então, a preposição a é necessária? Não. Ela vai ser utilizada com pessoas, mas ela não é obrigatória. Então, eu posso dizer assim, ella conoce la ciudad. Ella conoce a su suegra. Ok? Então, esse a só foi necessário com pessoas. Aqui é o exemplo da frase. Conosco a Rubén ou conosco sus canciones. Aqui, para substituir a Rubén, eu poderia utilizar o lo ou o le. Le conosco, la lo conosco. Se fosse uma mulher, eu só poderia utilizar o a. Então, por exemplo, conosco a Pilar. Eu só poderia transformar isso aqui no la conosco.
ok? Porque nós estamos falando de um verbo que pede objeto direto, ele não obriga ao uso de preposições, tá? O uso desse le aqui, como nós vamos ver daqui a pouco, ele foi colocado de uma maneira, a princípio, errada no sentido gramatical, da norma culta da língua, mas, como eu sempre digo para vocês, é essa norma culta que se adapta à forma com a qual as pessoas falam diariamente. Então, com o passar do tempo, sendo muito substituído esse lo por le, isso virou uma regra, então eu posso utilizar nesses casos tanto lo quanto le, quando o objeto direto é uma pessoa, ok? Bom, também tem aqui, conozco sus canciones, como são coisas femininas, sustituyo sus canciones por las conozco. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces aquí un verbo de objeto directo, que exige objeto directo. Y aquí un verbo que exige objeto indirecto, o sea, que la preposición siempre se hace necesaria, siempre hace falta. Então, é obrigatório o uso de uma preposição com esse verbo. Aqui eu tenho o verbo pertenecer. Olha, pertenecer a algo ou a alguém. Então, eu não uso esse a só com pessoas, mas também com coisas. Eu sempre preciso utilizar. E aí a frase, la guitarra pertenece a Rubén. A Rubén é uma pessoa. Então, la guitarra le pertenece. Aqui, la cuerda pertenece a la guitarra. Não é uma pessoa, mas como esse verbo me pede o uso da preposição a, eu também substituo esse la guitarra por le, ok? Então, nós vimos aqui que os pronomes de objeto direto vão ser lo e lá, e de objeto indireto, le, ok? Já tem uma tabela para vocês com todos os pronomes e aí vai ficar mais fácil de visualizar, que é aqui, ó. Então, vamos lá. Temos aqui todas as personas, primeira, segunda, terceira, de singular, masculino, feminino, primeira, segunda, terceira, del plural, feminino, masculino, ok? Então, aqui também todas as pessoas. Pronombre sujeto, que havíamos visto, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. Então, aqui os pronomes sujeto. La segunda parte, los pronombres de objeto tónico que habíamos visto, o sea, los que se utilizan con preposición. Então, quando vem um pronome depois de uma preposição, eles são basicamente esses de sujeito. Os únicos dois que vão mudar, como nós havíamos visto, são mi e ti, ou seja, o yo que vira mi. Então, eu falo de ti, para ti, por ti, e também para mim, por mim, de mim, né? E não de yo, por yo, ok? Então, os únicos que vão mudar com o uso de alguma preposição, o yo para mim e o tu que vira ti, ok? E agora esses dois últimos que nós vimos, que fazem parte então dos pronombres átonos, ou seja, aqueles que acompanham verbos, não é? E aí eu vou ter de objeto indirecto e de objeto directo. A primeira observação que temos aqui é que, em muitos casos, acabam sendo os mesmos. Então, em muitos casos, nós vamos usar o mesmo pronome sendo objeto indireto ou direto, como o me, o te, o nos, o os e aqui o les, tá? Só aqui no singular que eu vou ter, só aqui nesses dois casos, perdão, o les não, tá? Eu vou ter uma alteração. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, de objeto indireto, eu disse que eu usava o le. Objeto indireto é quando, então, é obrigatório o uso de alguma preposição. Para objeto direto, eu vou utilizar o lo e o lá.
E aí, como eu disse para vocês, em muitos casos se usava o lê no lugar do lo, e isso acabou ficando e a regra agregou isso aí, tá? Então, é um fenômeno chamado leísmo. Geralmente, essa troca de lo por lê acontece mais na Espanha, tá? Você acaba vendo leístas mais na Espanha. E aqui também, eu tenho o les para objeto indireto e o los e o las para objeto directo, ok? Lembrando que não necessariamente objeto indirecto são personas, pero muitas vezes lo são. Então, embora não seja uma regra que objeto indireto tenha que ser pessoa, acontece de, na maioria das vezes, serem pessoas, tá? Bom, então aqui, por exemplo, se vocês ficarem com dúvida, é só lembrar que, olha, em português, por exemplo, nós dizemos assim, eu vi ele, o certo é dizer eu o vi, não é? Em espanhol seria yo lo vi também, mas aí essas pessoas que são leístas acabam dizendo yo le vi. É como se em português nós disséssemos eu lhe vi. Tá errado, né? E aí nós não temos o hábito de falar assim também, mas lá as pessoas tinham esse hábito. E aí a norma foi lá e adaptou isso e trouxe para gramática, ok? E começou a aceitar, porque isso era muito utilizado, tá? Então lembrem-se disso. Essa substituição acontece só no masculino. No feminino, de la vi, sempre vai ser utilizado o lá. Aí eu não faço essa troca, ok? Bom, aqui entonces tenemos estas dos observaciones, que en el lugar de le y les se utiliza se si el próximo pronombre empieza por la letra L. Lembra que eu falei? Não se diz, então, por exemplo, le la compré. Eu digo, então, le la compré. Esse le pode significar para ele, para ella, para você, e o lá é algo que eu comprei, la bicicleta, por exemplo. Então, aqui, para não ficar esse som repetido de L, le lá, eu obrigatoriamente substituo esse le por C. É só uma questão de fonética, uma questão de som, na verdade, tá? Então, aqui tá errado. E o pronome de objeto directo, le, então aí ele se usa somente para pessoas, mas o correto, na verdade, é utilizar também o lo, né? Nos casos de objeto direto, que nós vimos que os leístas lá na Espanha acabam substituindo, ok? Então, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Tranquilo? Pues bien, chicos, mucha atención. Ya hemos hablado en algún momento de esto en el nivel iniciante, que en algunos países se utiliza el vos. El vos es un sustituto del tú y de usted. Então, ele quer dizer tu ou usted. Ele é a mesma coisa. Aí, esse fenômeno é chamado de voceo. Existia antes um voceo que é chamado voceo clássico. Então, antigamente, as pessoas utilizavam o vos em qualquer lugar que se falasse castelhano. Então, por exemplo, el Don Quixote, que é o romance, né, famoso, espanhol, do século XVI, se eu não me engano, é 16, ele é, então, todo escrito com vos. Esse é chamado voceo clássico, essa forma antiga de falar. Mas aí, houveram algumas permanências. Em alguns países, também se utiliza el vos. Este tipo de voceo é o dialectal, ou seja, é o que ficou acabando sendo usado em algumas regiões. São pouquíssimas. Algumas partes de Argentina, de Uruguai, a lo mejor de Chile, pero partes muy pequeñas, no todo el país. Entonces, el voceo dialectal se utiliza. Aqui tem um exemplo da conjugação, né, desse pronome sujeito. Tu cantas, poderia ficar vos cantás. Usted come, poderia ser vos comés. En nuestro curso y en casi ninguno se trabajan las conjugaciones de vos, porque son muchas. En cada lugar que se la utiliza, se puede utilizarla de una forma. Então, existem várias formas de conjugação desse vos, não é única,
tá? Então, por isso que é difícil trabalhar com ela. Vocês vão realmente conseguir pegar e utilizar esse vos através de leitura, através de filmes, né, desses países. E aí, quando vocês virem o vos, vocês vão entender que é tu ou usted. Ele está se referindo a uma pessoa somente, tá? A essa segunda pessoa, ok? Mas, vocês também, para vocês começarem a usar isso na fala, geralmente é quando você tem uma vivência em um lugar que utiliza bastante esse pronome. Senão, as pessoas acabam nem utilizando. Ok? Então, se você vai de férias para a Argentina, não necessariamente você precisa usar o vos, porque você não vai saber conjugar muito bem, enfim, a não ser que você estude um pouco antes de ir para lá. Mas não precisa, eles vão entender o tu ou os te tranquilamente, ok? Que é o mais comum. Entonces, terminamos esta primera parte del repaso de los pronombres. La clase que viene vamos a trabajar un poco la posición de ellos en las oraciones, ¿vale? Entonces, hasta luego chicos y hasta la clase que viene.